Boa noite, irmãos. É uma imensa alegria, uma enorme satisfação poder compartilhar com vocês neste momento a palavra de Deus. Sempre dei muito valor, nesses meus 23 anos de pastor, integrante do quadro de pastores da CIELB, para as reuniões da igreja e nunca simpatizei com a ideia da igreja virtual, a igreja que se reúne por meio da televisão e da internet. No entanto, a situação grave que estamos enfrentando nos leva a isso. Que Deus esteja conosco neste entardecer de domingo, tão diferente no qual estamos separados fisicamente, mas unidos em um só Espírito como Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe este momento de culto que estamos prestando a Ele e que o Espírito Santo fale intimamente a cada coração. Quero conversar com vocês hoje um pouco a respeito de sinais do fim dos tempos. E convido você a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 a 28. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles vos entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão pela espada, e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Vamos orar por esta palavra? Amado Deus e Pai, muito obrigado porque Tu nos dás a Tua palavra, que é fundamento seguro para orientarmos a nossa vida,
e para termos paz e segurança que vem do Senhor. Obrigado porque neste momento estamos na Tua presença, unidos em um só Espírito, como uma só igreja, ainda que separados fisicamente. Mas obrigado porque em tudo que está acontecendo neste momento, em nada Tu perdeste o controle, Senhor. Todas as coisas estão debaixo do Teu cuidado e aqueles que estão contigo estarão sempre seguros e confiantes, porque o Senhor jamais nos desampara. Neste momento, ó Pai, me coloco nas Tuas mãos para que seja apenas instrumento do Senhor. Que o Teu Espírito Santo me unja, me capacite para estar trazendo a palavra do Senhor e que em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Tu operes a Tua revelação a cada coração, confortando, renovando, animando e fortalecendo a cada um nesse momento de crise que estamos enfrentando como cidade, como país e como mundo, Senhor. Vem realmente manifestar a Tua graça, a Tua presença em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há cerca de 2 semanas, aproximadamente, o mundo entrou em crise com um surto violento daquilo que ficou conhecido como o novo coronavírus. 2, 3 semanas aproximadamente que nós começamos a ouvir falar sobre este assunto. Se trata de uma nova forma de gripe altamente contagiosa que já fez alguns milhares de vítimas em todo o mundo e para o qual ainda não existe vacina. O temor de que ele se espalhe e contamine milhões de pessoas, quebrando o sistema de saúde e trazendo prejuízos sem precedentes à economia mundial, tem levado governos e países a tomarem medidas drásticas para tentar conter a disseminação do coronavírus. Países têm fechado suas fronteiras, governos e prefeituras têm proibido o ajuntamento de pessoas, as fábricas e o comércio estão fechando suas portas temporariamente, muitas especulações, teorias da conspiração, ideias de que foi manipulado o vírus, fake news, exagero e histeria sobre a pandemia. Tudo tem trazido medo e angústia à população, inclusive entre muitos cristãos. Na mensagem de hoje, eu gostaria de expor essa passagem onde o Senhor Jesus advertiu os discípulos de longa data a respeito de calamidades deste tipo. Eu quero entender o que está acontecendo à luz do quadro maior que Jesus descreve no chamado sermão escatológico. Escatologia, amados, é a doutrina que estuda o final dos tempos. Também vou usar informações dos evangelhos sinóticos, dos relatos paralelos que lemos em Mateus e Marcos. O texto que nós lemos em Lucas é chamado de a primeira parte do sermão escatológico de Jesus e foi proferido por Jesus na sua última semana de vida terrena, pouco antes dele ser traído por Judas e entregue às autoridades de Jerusalém. Durante o dia, enquanto Jesus ministrava no templo, que era o que ele vinha fazendo durante aquela semana, ele declarou a uma certa altura, diante da obstinação dos líderes religiosos, da dureza de coração dos judeus, que o templo de Jerusalém, aquele templo magnífico, seria destruído. Nós já lemos isso, vamos ler novamente no verso 5 e 6. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E foi o que aconteceu cerca de 30, 40 anos depois que Jesus falou essas coisas. O templo foi completamente destruído, ficando apenas um muro de pé. Um muro que até hoje está de pé ainda lá em Jerusalém, no qual os judeus piedosos vão até lá e recitam a Torá e oram clamando a Deus. Mais tarde, quando Jesus saiu do templo, como era seu costume, ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras, que era onde ele pousava durante a noite. Então os seus discípulos em particular lhe perguntaram acerca daquilo que lhes havia dito e que sinais haveriam de quando aquilo iria acontecer. Essa pergunta foi feita conforme o relato dos evangelhos paralelos por quatro discípulos de Jesus
quer os 4 mais chegados a ele. No versículo 7 nós lemos: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? A resposta de Jesus vem na forma de um sermão, de uma pregação que os evangelhos dividem em 4 partes. Na primeira parte, Jesus fala de um período cercado de grandes calamidades que em todo o mundo, e que precederiam o fim do mundo e a sua vinda em glória, que está aí do verso 8 até o verso 19, e que os evangelhos de Mateus, o Evangelho de Mateus, na edição Revista Atualizada de Almeida, aparece com o título O Princípio das Dores. Mateus 24, versículo 3 em diante, mas não vamos ler esse texto hoje. Mas é esse texto de Lucas que nós iremos focar na mensagem de hoje. Depois de falar sobre este período, onde haveriam muitas calamidades como sinais que assegurariam a sua vinda, o Senhor Jesus introduz em seguida uma época de grande sofrimento e tribulação como nunca houve no mundo, e que seria tipificada pela queda de Jerusalém e pela destruição do templo, que está registrado no verso 20, do 20 em diante, quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, etc., ele segue, e o Evangelho de Mateus chama esse período de a grande tribulação, que é a segunda parte do sermão, se referindo com isso ao que Jesus falou, já o profeta Daniel falou sobre isso, usando exatamente o mesmo termo ao se referir a um período de grande sofrimento, como nunca houve no mundo, e que antecede imediatamente a vinda de Cristo Jesus, que é a terceira parte do sermão, do versículo 25 ao 28. Lemos ali então Lucas 21, 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Cristo fala então de seu retorno em glória para redimir o seu povo e punir os ímpios. E a última parte, a quarta parte desse sermão, são exortações que ele faz à vigilância, que vão do verso 29 até o verso 36. O nosso foco, como eu já disse, será esse período mencionado do 7 ao 19, que é o período chamado em Mateus de o princípio das dores. Algumas observações sobre este período. A primeira delas é que esse período que Jesus menciona, onde haveria todo esse tipo de calamidade, é o período que se estende entre as 2 vindas dele. A sua primeira vinda, em humilhação, quando ele se encarna, se torna um de nós, anda no nosso meio, nos representa na cruz, no sepulcro e na ressurreição. É o período da humilhação de Cristo, do seu esvaziamento. Mas ele vai voltar, segundo as suas próprias palavras, que nós lemos aqui, e a sua volta será em glória, para redimir o seu povo e para julgar os ímpios e dar início ao período final, a eternidade no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Quando então, ressurretos dentre os mortos, nós andaremos e viveremos com o Senhor para todo o sempre. Então, este período entre a primeira vinda do Senhor, que já aconteceu, e a sua segunda vinda, é esse período coberto por Jesus entre os versos 8 e 19. Nós estamos exatamente no meio desse período, quer dizer, nós estamos vivendo esse período. Não posso dizer no meio porque não sei quando esse período vai terminar. E também não é o objetivo de Jesus com esse sermão falar a respeito de épocas e de datas com precisão.
Nós não sabemos quando esse período vai terminar, irmãos. Só o fato é que o ponto da história em que nós nos encontramos está mencionado entre o versículo 7 e o versículo 19. Esse tempo, conforme Jesus aqui profetiza, seria marcado por alguns acontecimentos. Essa foi a pergunta dos discípulos. Queremos saber que sinais, o que é que nos dirá que ele se aproxima e que de fato ele virá. Jesus então apresenta cerca de 7 ou 8 características desse período que tem como objetivo apontar para a proximidade do fim, ou melhor, para a certeza de que o fim virá. Primeiro, então, ele fala de falsos profetas, no versículo 8. Ele respondeu: cuidado para que não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando Jesus disse essa palavra, ele estava cercado de 12 discípulos, olha só, dos quais um haveria de traí-lo, outro haveria de negá-lo, e outros 10 haveriam de fugir, deixando sozinho na morte na cruz. Então, gente, para Jesus dizer que viriam pessoas no nome dele, se passando por ele e enganando as pessoas no nome de Jesus, Jesus teria que ser ou megalomaníaco, ou teria que ser de fato filho de Deus para saber que isso iria acontecer. Porque humanamente falando, gente, quais seriam as chances de que apareceria gente se passando por um profeta que foi recusado pela nação de Israel, que morreu morte vergonhosa na cruz e que foi abandonado, inclusive pelos seus discípulos? Quais são as chances humanas de que isso viria a acontecer? Entretanto, ele disse, muitos virão no meu nome, se passando por mim. Eles vão enganar a muitos, eles vão dizer, sou eu, ou chegou a hora. E Jesus nos adverte, não sigam essas pessoas. Não sigam essas pessoas. A razão pela qual Jesus diz, o critério que nós podemos entender que Jesus está colocando aqui, é que quando ele vier, ele virá de maneira visível, ele virá de maneira pública, todo olho o verá. Portanto, nós não devemos dar ouvidos a pessoas que se pretendem passar por Jesus, ou que são enviados por ele, mas que ensinam um evangelho diferente do que nós temos na Bíblia. Note que é esse o ponto, porque Jesus diz aqui, cuidado que ninguém engane vocês. E de que maneira eles enganariam? Com uma falsa mensagem, um falso evangelho, e com uma apresentação errada deles mesmos de que eles procedem de Deus. Desde que Jesus falou estas palavras, não cessou de haver falsos profetas na história da igreja. Já no período apostólico no qual foi escrito o Novo Testamento, os discípulos de Jesus tiveram de combater falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres que contaminaram a igreja, que trouxeram heresias, falsos ensinos. E isso, irmãos, continua pelo período patrístico, pelo período pós-apostólico e depois no início da Idade Média, especialmente na Idade Média, de dentro da própria igreja, surgiram falsos profetas, introduzindo erros que continuam até os dias de hoje. Por exemplo, amados, adoração de Maria, mediação dos santos, a ideia do purgatório na qual o pecador pode pagar pelos seus pecados depois da morte e ir para o céu, e dezenas de outras heresias que foram introduzidas e que continuam até hoje sendo pregadas em alguns meios ditos cristãos. E depois da reforma, meus irmãos, mesma coisa. Hoje se levantam profetas trazendo ensinos contrários à palavra de Deus, enganando o povo de Deus. O sincretismo onde objetos são ungidos e ditos como santos, óleo, rosa, sal, água abençoada, água ungida, a teologia da prosperidade, onde o materialismo é colocado acima da vida espiritual, onde as pessoas aprendem a determinar as coisas e não humildemente pedir a Deus. Irmãos, Jesus profetizou com perfeição
que falsos profetas iriam surgir em seu nome, enganando a muitos, trazendo um falso cristianismo. Lemos lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o segundo sinal que ele deu aos seus discípulos, irmãos, foi o mundo em guerra. Vemos lá nos versos 9 e 10 de Lucas 21, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, estava se vivendo a tal da Pax Romana. O que é isso? Os romanos haviam dominado o mundo conhecido e eles haviam imposto uma paz superficial, mas paz entre as nações. As nações dominadas pelo Império Romano, e era praticamente todo o mundo conhecido da época, elas não geriam o seu próprio destino. E debaixo do poderio romano não tinha guerra entre uma nação e contra outra. Havia paz entre as nações. Então, o mundo vivia em relativa paz quando Jesus disse: vocês vão ouvir falar em guerras e rumores de guerras. Vai se levantar uma nação contra outra e assim por diante. E de fato, cerca de 40, 50 anos depois que Jesus diz essas palavras, começam a aparecer e a surgir então revoltas dentro do Império Romano. Mais adiante vai haver a invasão dos bárbaros. Dos 10 imperadores que se seguem ao que Jesus falou, praticamente todos eles tiveram que enfrentar guerras e revoluções debaixo do seu domínio. E a partir daí, meus amados, a humanidade não parou de ter guerras um único dia sequer de toda a sua história. Jesus também fala de revoluções no final do versículo 9. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, povos que se levantam, entre outras palavras, dentro do seu próprio país, grupos dissidentes querendo subverter governos, golpe de Estado, revoluções, é o que mais a gente tem ouvido falar na história da humanidade. Como é que Jesus podia ter previsto tudo isso? Vivendo a Pax Romana que ele vivia naquela época? Em terceiro lugar, o terceiro sinal está no verso 11. Grandes terremotos. Irmãos, os terremotos vêm se intensificando numa média de 700 a 800 incidentes por ano e cada ano aumenta mais. Desde que Jesus falou essas palavras, essas catástrofes não param de acontecer. Só para vocês terem uma ideia, na época da destruição de Jerusalém, cerca de 30 anos depois que Jesus disse essas palavras, o vulcão Vesúvio explodiu e destruiu a cidade de Pompeia, que estava ao pé do monte. Creio que é a erupção vulcânica mais conhecida da história, porque destruiu completamente a cidade, matando muitas pessoas. E no verso 11, Jesus também fala a respeito de epidemias. Depois de falar de grandes terremotos, ele fala de fomes e pestes em vários lugares. Propagação de doenças, fome com a morte e com o colapso do sistema financeiro, das estruturas de governo e da sociedade. Normalmente, quando aconteceu alguma epidemia na história da humanidade, em seguida vinha uma grande fome e a morte por todos os motivos relacionados. As epidemias não pararam de surgir, irmãos, e não têm parado. A humanidade tem passado por muitas delas. Talvez a mais famosa tenha sido a peste negra, que matou a metade dos habitantes da Europa. E o próprio Lutero, durante o período da Reforma, enfrentou uma epidemia de grandes proporções. E nos seus escritos ele tem várias referências
e até mesmo orientações de como os cristãos deveriam se comportar no meio de epidemias, de pragas, de pestilências, dessas calamidades que se espalham e atingem todas as pessoas, trazendo resultados que nós estamos vendo acontecer em nossos dias com o coronavírus. O Senhor Jesus profetizou que essas coisas haveriam de acontecer. Jesus sabia dessa realidade, e no Antigo Testamento lemos relatos em que Deus usava esse tipo de pestes para destruir nações inimigas de Israel. Epidemias não eram desconhecidas da nação de Israel, mas profetizar que elas iriam acontecer em proporções mundiais e até o dia de sua vinda, somente se Cristo tivesse onisciência, o que nós sabemos que ele de fato tinha como Filho de Deus. Ainda no verso 11 ele fala de grandes sinais, algumas versões traduzem como coisas espantosas, inusitadas, extraordinárias, das quais nunca tínhamos ouvido falar e que viriam como uma surpresa para as civilizações. A gente pode pensar nas duas grandes guerras, no poder das bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki, que deixaram o mundo abismado. Uma bomba para uma cidade, duas bombas destruíram duas cidades, só duas bombas. Podemos pensar nas catástrofes como o tsunami, que arrebentou com Haiti, que até agora não se recuperou ainda. E nem fazem tantos anos isso, ou o tsunami que destruiu a costa de países asiáticos, que matou tanta gente, talvez mais de 300 mil pessoas. Coisa que o mundo não estava preparado para ver, coisas extraordinárias, inusitadas, inacreditáveis, inesperadas. E esse vírus, por exemplo, atinge ou traz uma preocupação e uma ansiedade sem precedentes na história. E a gente fica impressionado como isso pode acontecer. E isso está bem dentro daquilo que Jesus falou. E no verso 12 nós lemos: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Jesus profetizou a perseguição de seus discípulos pelas autoridades e também pelos próprios povos, pelo próprio povo judeu. O que aconteceu conforme relatado no livro de Atos, onde os judeus começaram a perseguir e a matar os cristãos. Como é que Jesus poderia ter feito isso? Ele tinha só 12 seguidores. Como é que ele poderia imaginar que em seu nome, o movimento que começaria na Palestina se espalharia no mundo todo, provocando preocupação das autoridades mundiais, a ponto de começarem perseguições oficiais contra todo aquele que dissesse que era discípulo de Jesus? Como Jesus poderia saber disso? Depois dessas palavras de Jesus, pouco antes da destruição de Jerusalém, meados da década de 40, da década de 60, o imperador Nero, segundo alguns historiadores, desejando construir uma cidade em honra do seu nome, que seria chamado de Nerópolis, resolveu colocar fogo na cidade de Roma. Porque, irmãos, não dá para ter Nerópolis se Roma está de pé. O clamor de Roma, a sua importância, a glória da cidade. Se Nero fosse construir uma cidade chamada Nerópolis, ela ia desaparecer diante do brilho de Roma. Ele tinha que primeiro tirar Roma do caminho. E um incêndio de grandes proporções assolou a cidade de Roma e se desconfiou de que fora Nero o autor. E Nero então procurou um bode expiatório, alguém para colocar a culpa. Quem lhe culparia pelo incêndio de Roma? E quem melhor para isso do que os cristãos? Os cristãos não chamavam Nero de Senhor. Era um título que eles reservavam somente para Jesus Cristo. Os cristãos não adoravam o imperador, o que era obrigação em todo o Império Romano. Os cristãos não seguiam as práticas culturais dos pagãos, que faziam festivais imorais e bacanais, e orgias que faziam parte da cultura.
Os cristãos tinham uma ética completamente diferente da dita ética pagã e da ética romana. Os cristãos se reuniam em lugares secretos para comer a carne e beber o sangue de alguém, na interpretação pagã da ceia do Senhor. Então, era um grupo suspeito, um grupo revolucionário, e Nero coloca a culpa pelo incêndio nos cristãos. Ali, meus amados, começa a primeira perseguição do Império Romano contra os cristãos, e nessa perseguição morrem o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E aí, pelo menos, mais 10 perseguições continuam contra os cristãos, uma mais violenta do que a outra. Dizem que naquela época faltava madeira para fazer cruzes para matar os cristãos. De tantos cristãos que foram mortos e crucificados, a exemplo do Senhor Jesus. E isso durou até que Constantino, no século IV, promulga um edito no qual ele concede liberdade, no qual ele legaliza o cristianismo, tornando possível que os cristãos se reunissem publicamente e que professassem abertamente a sua fé em Jesus Cristo. Como Jesus podia saber disso tudo? Como eu já falei, na época em que Jesus disse isso, era humanamente impossível de prever que a importância dele chegaria a esse ponto. Ou ele era megalomaníaco, ou ele era onisciente. E nós ficamos, claro, com a segunda opção, Jesus Cristo, Filho de Deus, o verdadeiro profeta. Isso que é profeta, que se cumpre exatinho, exatamente as palavras que ele profetizou. Essa é de Deus, ele profetiza e acontece tudo aquilo que ele falou. E ainda, irmãos, nos versos 16 e 17, Jesus fala: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Os cristãos seriam odiados por causa do nome de Jesus. Não é isso que nós vemos através da história? Verdadeiros cristãos sofrendo com o ódio. Hoje em dia até se criou um nome para isso: cristofobia. É a fobia a cristãos, a raiva de cristãos. Às vezes, nós cristãos até podemos dar algum motivo para isso, mas a maioria das vezes não. E as pessoas nos odeiam por conta da exclusividade do cristianismo. Irmãos, nós dizemos que há somente um Salvador, que fora de Jesus Cristo não existe salvação. Pela nossa insistência em dizer que existe somente um Deus e que Jesus é o único caminho, verdade e vida, que não existem outros mediadores entre o homem e Deus, que esse Deus é o Criador de todas as coisas e que existe uma moral, que existe o certo e errado e que não há meio termo nessas questões, e as pessoas ficam irritadas, nos odeiam quando nós falamos isso. Então, a postura cristã provoca o ódio da humanidade sem Deus, das pessoas que não temem a Deus e não querem andar nos seus caminhos. Sereis odiados de todos. Impressionante que, apesar do ódio, o cristianismo cresce como fogo de palha em todo o mundo. Ele se dissemina em todos os povos da terra. E onde ele vai, ele traz redenção, traz paz e perdão, e ainda assim recebe em troca ódio e perseguição. Como já mencionamos, estamos vivendo em meio a um surto de um vírus de proporções mundiais, trazendo morte a muitos e prejuízo incalculável à população mundial, e é natural então que diante disso, diante dessa catástrofe de caráter mundial, o sofrimento que ela traz a milhões de pessoas, algumas perguntas e declarações que sempre se repetem surjam novamente. Questionamentos. Isso não prova que Deus não existe? Ou ele não é todo-poderoso? Se Deus existe, ele deve ter decidido não interferir no mundo. Por que deixa esse tipo de coisa acontecer? Irmãos, qual é o propósito de Deus com tudo isso?
ou como nós devemos proceder? Eu queria trazer 5 pontos para entendermos essa calamidade. Tentamos entender um pouquinho melhor, pelo menos. O texto que nós acabamos de ler e explicar para os irmãos nos mostra primeiro que as calamidades haverão de existir até o retorno do Senhor em glória. O que significa isso, irmãos? Significa de que não há esperança nenhuma de que nós, um dia neste mundo, venhamos a ter algum período de paz e de prosperidade. Pelo que Jesus disse aqui, o que vai marcar o mundo até a vinda dele são exatamente essas catástrofes que foram todas mencionadas aqui. Então, a esperança humana de ter um período mundial de paz, de prosperidade, de alegria, de saúde, irmãos, isso é ilusão. Não existirá isso. Se Jesus acertou o que ele está dizendo, e vem sendo assim, desde que ele promulgou essas palavras, então nós devemos confiar no que ele está dizendo. Não haverá. É catástrofe em cima de catástrofe e calamidade em cima de calamidade. É isso que ele nos ensina. Segunda coisa que nós podemos aprender, esse texto ele nos mostra que coisas como pestes, pragas, pandemias, elas são sinais de que o mundo realmente se encaminha para o fim. Mas elas ainda não são o fim. O fim ainda não é logo. Eu sei que tem gente já marcando a vinda de Jesus para a semana que vem, diante das coisas que estão acontecendo. Mas, irmãos, sinais como este não foram dados por Jesus para que nós pudéssemos estabelecer ou descobrir qual é o calendário de Deus. Não é este o objetivo que Jesus falou essas coisas. Na verdade, como eu disse, essas coisas acontecem para nos dar certeza de que o fim virá. Se Jesus acertou tudo isso que ele falou até agora, ele também vai acertar no que ele diz no verso 27. O que nós lemos lá? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Dá para imaginar isso? Jesus sobre as nuvens vindo com poder e grande glória? Irmãos, se ele está certo que ele falou antes, se está certo que Jesus falou antes, ele está certo no que ele falou aqui também. Então, estes sinais acontecem para nos garantir que Cristo falou a respeito da sua vinda. Ele virá. A prova de que ele virá é que tudo que ele disse que antecederia a sua vinda está acontecendo há 2000 anos, exatamente como ele disse. Então essas coisas servem para reforçar a nossa confiança nas palavras de Jesus. Isso que nós vemos são estertores de um mundo moribundo, de um mundo que se encaminha para o final e que tem esses tremores de morte à medida que o seu final se aproxima. E a terceira coisa que Jesus nos ensina é que é necessário que essas coisas aconteçam como nós já lemos aqui no verso 9. Vamos ler de novo. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Por que é necessário? Porque Jesus disse que isso é imperioso que venha acontecer. Nós podemos colocar aqui várias razões, entre elas, para nos mostrar a nossa fragilidade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto extremamente frágil numa situação como essa, em que a gente percebe que a contaminação vai acontecer, esse vírus está entre nós, ele vai chegar com força, ele vai se espalhar e depois nós vamos aprender a conviver com ele. Alguns poderão vir a óbito por conta disso e não tem muito o que fazer, não. De repente, em uma semana, todo o sistema mundial se vê em caos.
a economia dos países, as viagens internacionais, os eventos. Gente, isso vai afetar a humanidade de uma forma que a gente não imagina. Isso tudo aponta para a nossa fragilidade, para a fragilidade do governo humano. Como Deus, poderíamos dizer assim, né? Como um único vírus, uma coisinha miúda, invisível, como ele desestabiliza o sistema todo com um único vírus. Como Deus consegue fazer isso? Algo que ninguém vê. Quebrando a segurança das ações e das pessoas. E para quê, irmãos? Para mostrar nossa fragilidade, mostrar o quanto nós dependemos de Deus. É necessário que essas coisas aconteçam. Guerras, mortes, pestilências, perseguições. Para que serve tudo isso? A resposta é, primeiro, para mostrar o quanto somos frágeis, e segundo, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus, e em terceiro lugar, para quebrar a arrogância do homem. Veja o efeito que Cristo disse que essas coisas fariam no coração da humanidade. Versículo 25 e 26. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Gente, o que vem por aí ainda, o que está para acontecer ainda, os mares bramindo de tsunamis a gente já viu, os homens desmaiando de terror, estão desmaiando mundo afora, com medo do coronavírus. Ainda bem, né, irmãos, que fala de homens e não de mulheres, né? Homens desmaiarão de terror, diante da expectativa das coisas que virão para o mundo. Irmãos, é por isso que essas coisas devem acontecer, para incutir temor, quebrar a arrogância humana, para mostrar ao homem que ele não é autossuficiente, para mostrar que ele não tem controle de seu destino, para mostrar que há um Deus acima dele. Então, essas coisas devem acontecer preparando a vinda do Senhor Jesus, preparando a sua chegada. E a maneira de fazer isso é colocando a humanidade no pó e na cinza. E é o que Deus está fazendo agora, neste momento, irmãos. As calamidades também nos mostram quão profundamente o pecado do homem no Éden afetou a raça humana. Isso que nós estamos presenciando, amados, é o resultado daquilo que nós lemos. Maldita é a terra por tua causa, Adão, lá em Gênesis 3. Desde que Adão pecou no paraíso, o pecado entrou no mundo e afetou toda a criação de Deus. Quebrou o equilíbrio cósmico, o equilíbrio mundial, desequilibrou aquele mundo perfeito que Deus havia criado e sobre o qual no sétimo dia ele disse: tudo que eu fiz ficou muito bom. O pecado entra e traz essa instabilidade. E Paulo se refere a isso dizendo lá em Romanos 8:22, que a criação geme e suporta angústias como uma mulher que está para dar à luz até agora, aguardando a redenção quando o Senhor Jesus Cristo virá. Toda a criação, não só a humanidade, toda a criação geme debaixo do desequilíbrio que se tornou o mundo perfeito que Deus criou, mas que foi parcialmente destruído com a queda do homem, com a entrada do pecado, da maldição do pecado no mundo. Irmãos, essas calamidades nos fazem refletir sobre a queda e quão profundamente o pecado afetou a raça humana. E elas também nos fazem ansiar e desejar a vinda do Senhor Jesus e aquele reino de paz, justiça e prosperidade que Ele prometeu. No versículo 28 nós lemos: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Enquanto que para o mundo isso é terror, é angústia, é medo, gente desmaiando, nós não fixamos os nossos olhos, o nosso coração no que está acontecendo ao nosso redor.
Nós levantamos a cabeça, irmãos, e dizemos, a nossa redenção se aproxima. Ela não será aqui neste mundo. Não é aqui que nós vamos encontrar plena paz e felicidade. Não é aqui que nós vamos gozar de segurança e tranquilidade. Mas a nossa redenção se aproxima. O cristão, irmãos, olha de maneira diferente para essas tragédias. E por último, quero ver ainda com vocês sobre algumas atitudes que nós podemos ou devemos ter como cristãos diante da tragédia que estamos enfrentando agora, neste momento. Primeiramente, não julgue a Deus. Não julgue a Deus. Você não sabe, não conhece os desígnios de Deus. Uma situação como essa traz efeitos e desdobramentos que estão muito além de sua compreensão. Atinge a vida de cada indivíduo e a nossa vida. Ela está entretecida com o destino e a vida de milhões de outras pessoas. Isso é um quebra-cabeça, irmãos, gigantesco, do qual só Deus tem conhecimento e controle. Então, isso que parece para você que está gerando caos, na verdade faz parte de uma costura delicada que Deus pré-ordenou desde a criação e que Ele executa com sabedoria e precisão nesse mundo. É como um bordado. Você olha um bordado do lado de fora e vê uma flor muito bonita. Mas se você olhar aquele bordado do outro lado, você nem reconhece o que é aquilo. Então, a gente vê geralmente somente o lado de dentro do bordado e não entende o que é. Mas um dia Deus vai nos mostrar a obra de arte que Ele está fazendo. Então, não julgue a Deus diante das calamidades. E eu trago isso para a questão pessoal também. Quando essa calamidade tocar em você, e vai tocar. Vai tocar no seu bolso, talvez na sua saúde, mas não julgue a Deus por isso. Você não sabe o que o Altíssimo está fazendo e nem os desígnios do seu coração. Segunda atitude, não julgue as vítimas. A nossa tendência quando existe uma calamidade é pensar que aquelas pessoas que estão vitimadas de alguma maneira fizeram por merecer. E que Deus as está castigando por algum pecado oculto. Que as calamidades são fruto do pecado humano, isso é evidente, todo cristão sabe disso. Mas o fato de que uma pessoa é vitimada numa epidemia dessas não quer dizer que ela está pagando por algum pecado em particular. Porque quando uma coisa dessas vem, ela atinge justos e injustos, quem é crente e quem não é. Quem está andando nos caminhos de Deus e quem não está. Não existe proteção contra isso. Deus não prometeu nos livrar das tragédias. Ele prometeu estar conosco nas tragédias, mas não prometeu que nos livraria. Então, não julgue as pessoas que são vítimas por isso e nem os países que são primeiramente vitimados por isso e onde a assolação está sendo grande, porque nós não conhecemos os desígnios de Deus e nem o seu coração. Então, não julgue. Terceira atitude que devemos tomar diante das tragédias é ter compaixão das pessoas. Vamos ter compaixão pelas pessoas que foram alcançadas pelos outros países, infectadas, que foram atingidas pelo vírus. Isso significa orar pelas pessoas, significa ajudar no que for possível, e significa cooperar com as autoridades, com as medidas determinadas para conter o avanço do mal. Isso faz parte, amados, da compaixão que a Bíblia ordena que a gente tenha para com os que sofrem. Há uma série de medidas, inclusive passadas pelo governo, com o objetivo de impedir a disseminação e que devemos adotar como igreja, como indivíduo, exatamente como parte da compaixão que nós temos que ter com as outras pessoas. Nós não queremos que elas se contaminem, não queremos que outras pessoas sejam alcançadas. Por isso é tão importante o isolamento social. Quanto menos contato você tiver com as pessoas,
menor o risco de você ser infectado, ou se por acaso você já é portador do vírus sem ter se manifestado ainda, de você infectar outras pessoas. Ter compaixão das pessoas também, estar afastado delas neste momento de crise, nesse contágio do coronavírus que é altamente contagioso, é muito perigoso, ele se contagia muito facilmente. É muito séria essa questão. A quarta atitude, reflita sobre o pecado e as suas consequências. Esse é o momento, irmãos, que deve ser usado para uma profunda sondagem da alma e do coração. Não é que você é o responsável direto pelo que aconteceu, mas você faz parte da raça humana, vitimada pela consequência de seu próprio pecado. Então, é uma ocasião para você perguntar e dizer assim: Deus, eu estou vendo de fato quão profundamente o pecado afetou a raça humana. E eu quero pedir que o Senhor me ajude, sonde o meu coração. Eu quero viver uma vida santa, quero viver uma vida reta. Um momento como esse é um momento de teste. Você vai confiar em Deus? Vai depender de Deus? Deus usa isso para testar, amados, os nossos corações, para testar a nossa fé, para ver se de fato ela é tão robusta quanto parece em tempos de tranquilidade. Mas na hora que toca o caos, que toca o horror, aí é que nós vemos a robustez da nossa fé, se ela de fato é sólida ou não. Quinta atitude, se humilhe diante de Deus. Vamos nos humilhar diante de Deus e agradecer que não fomos atingidos tão duramente como outros países têm sido. Até agora existem muitos casos suspeitos no Brasil, mas o índice de fatalidade de pessoas que morreram ainda é bastante baixo, pelo menos pelo que tem sido divulgado pela mídia. Então, irmãos, agradeçamos e oremos a Deus pelos países onde o número de mortes já atinge milhares de pessoas. Nos humilhemos diante de Deus, peçamos pela misericórdia do Senhor. Sexta atitude, não se assuste, não tenha medo. No versículo 9 nós vemos: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, não entre em pânico, não fique com receio. O risco que se corre numa situação como essa é a histeria coletiva. De repente as pessoas estão correndo para o supermercado para fazer estoque, estão correndo para o banco para sacar dinheiro e o caos toma conta. E na verdade isso é só estouro de boiada. Nós devemos manter a coisa debaixo de suas devidas proporções e não cair no ataque de pânico e histeria, mas lembrar que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo? Vamos lembrar do versículo 18 que nós já lemos? O que diz lá? Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Em alguns casos, aqui já foram perdidos alguns fios de cabelo. Em alguns casos, aliás, aqui já foram perdidos alguns fios de cabelo. Mas o que Jesus quer dizer, irmãos, é que Deus cuida de nós de tal modo que não caia um cabelo nosso sem a permissão dele. Porque Deus está no controle. Nem por uma fração de milésimos, bilionésimo de segundo, Deus perde o controle das coisas. Jamais. Por isso, não tenha medo. Não se assuste. Até a queda de nosso cabelo está debaixo do controle de Deus. Portanto, se Ele cuida do nosso cabelo, quanto mais da nossa subsistência. Portanto, não temais, não vos assusteis, diz o Senhor. Sétima atitude, compreenda que os desígnios de Deus são inescrutáveis, nós já falamos sobre isso, né, mas não temos a visão do todo que Deus está fazendo, do que Deus está fazendo, mas tudo faz parte de um quebra-cabeças que vem sendo montado ao longo de toda a história da humanidade e que culminará com uma obra de arte na vida eterna com Jesus. E oitavo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De que maneiras essa pandemia coopera para o nosso bem?
Nós não podemos acertar todas as maneiras, mas já podemos ver alguns benefícios que isso tem trazido. Como, por exemplo, irmãos, a valorização do culto presencial. Que vontade de estar junto neste momento da igreja, né, irmãos? O teste da nossa fé para ver se de fato ela é uma fé robusta. O fortalecimento da nossa dependência de Deus e por aí afora. Também isso é muito importante, aproveitar toda essa situação para anunciar o Evangelho. Jesus disse lá nos versos 13 a 15, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Que oportunidade essa crise mundial, local mesmo, está nos dando para evangelizar, para testemunhar, irmãos. Que baita oportunidade que nós temos de levar o amor de Deus, o consolo de Deus. Com isso, Jesus está pressupondo, então, que em meio a essas calamidades, a igreja continua com o seu trabalho de anúncio do Evangelho e que Deus haverá de dar palavras de sabedoria para que os cristãos tragam respostas, tragam consolo, tragam esperança, tragam um norte para uma sociedade desesperada, uma sociedade perdida que está à beira do caos. E por fim, no verso 19, Jesus diz assim, é perseverando que vocês obterão a vida. Algumas versões dizem que vocês salvarão as vossas almas. Perseverar firmes na fé, confiantes no nosso Deus que controla todas as coisas, inclusive a queda de cabelo, sabemos que Ele vai usar tudo isso para o nosso bem. Prontos para enfrentar as dificuldades que esse período vai trazer para nós, amando o próximo, a ponto de colaborarmos com todas as medidas necessárias para que aqueles que estão ao nosso redor não sejam contaminados e nem sofram mais do que já estão sofrendo. Irmãos, que Deus nos ajude neste momento de crise e que nós as enfrentemos como verdadeiros cristãos, conforme o Senhor Jesus nos ensina, olhando para cima, cabeça erguida, aproveitando a oportunidade para anunciar o amor de Deus e a salvação em Jesus. Vamos orar, amados. Senhor, nós te agradecemos pelas palavras de teu Filho, que demonstram que de fato Ele é Deus. Deus Filho, feito gente, encarnado morando entre nós. Te agradecemos, Senhor, pelo encorajamento de tuas palavras, para que não nos assustemos, para que perseveremos, para que aproveitemos para pregar a palavra e para exercer o amor ao próximo. Nós te pedimos, ó Deus, que toda essa crise seja usada para o bem do teu povo. Nós oramos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie. Oramos pelos países onde o pico já aconteceu e que atingiu tantos milhares de pessoas. Nós pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dos que estão sofrendo. Oramos pelo Brasil, onde a epidemia já está se espalhando. Tenha misericórdia do Brasil, ó Senhor, e nos ajude. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Uma boa semana a todos, com muitas vitórias na presença do Senhor. Amém.